bem com vocês? Então, hoje a gente tá aqui para conversar sobre um assunto que é muito importante, sobretudo para a produção literária brasileira em termos de valorização, que é o romantismo, certo? O romantismo é dividido em 3 partes, mas no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu vou falar apenas sobre a primeira, certo? Mas posteriormente a gente vai discutir essas outras 2 fases. Então, primeiramente é muito importante a gente ter em mente que o romantismo foi a primeira escola literária que aconteceu no Brasil que teve marcas diretamente nacionais. Se a gente for parar para pensar nas escolas literárias anteriores, o arcadismo, por exemplo, o Brasil herdou muitos traços de características que não eram próprias do território nacional, da natureza daqui. Mas isso acontece no romantismo, certo? Então, vai haver uma literatura em que as coisas nacionais elas são mais exaltadas. Logicamente que herdando uma característica de como está o contexto mundial, Europa afora. E isso é muito importante para a gente poder determinar o romantismo dentro do nosso território nacional. E para isso, primeiramente, eu vou explicar como é que estava o mundo na época que essa literatura surgiu. Então, o romantismo teve seu início ali pelo século XIX, certo? Iníciozinho do século XIX. Só que antes disso é importante a gente parar para pensar como é que estava o mundo pouco antes disso acontecer, certo? Vamos ali para a primeira Revolução Industrial, por exemplo. A primeira Revolução Industrial, eu acho que ela teve início em 1760, se eu não me engano. E aí foi todo aquele auê, digamos assim, porque as manufaturas estavam sendo substituídas pela maquinofatura, ou seja, a substituição da mão de obra braçal pelas máquinas, o modelo de produção fordista que se iniciou, a super preparação das indústrias em termos de produção. Então isso já foi um fator que acarretou sim no surgimento do romantismo. Eu vou explicar eu vou explicar o porquê disso daqui a pouco. Além dessa primeira revolução na Inglaterra, a gente teve na França a Revolução Francesa, que terminou exatamente em 1799, ou seja, finalzinho mesmo do século XVIII. E aí a Revolução Francesa aconteceu basicamente porque a população não queria mais uma monarquia absolutista. Eles queriam gozar de direitos mais... A palavra, Senhor? Democráticos. Eles queriam gozar de direitos mais democráticos. Então isso acabou acarretando para um cenário de luta, de união do povo, de conquista dos direitos. Então com isso, com todo esse contexto mundial, isso tudo colaborou muito para o surgimento de uma literatura romântica. E ao contrário do que vocês pensam, porque eu tenho certeza que vocês pensam isso, que o romantismo é uma escola literária que tem coisas românticas e, ai nossa, casais e crushes, e não, certo? Tem isso também, mas não é só isso, é muito, muito além disso, porque quando eu entrei no curso, eu também achava que romantismo era isso, sabe? Tipo, coisas românticas, mas não é isso, certo? Desconstruam isso da cabeça de vocês. Então, como é que era essa literatura no exterior, na Europa, por exemplo? Diante de todos esses contextos de revolução, de mudanças, enfim, esse caos político que o mundo estava vivendo, o povo começou a sentir uma necessidade de um herói, certo? E esse herói ele foi transcrito na literatura. Então seria o surgimento de um herói, mas não seria de qualquer herói. É um herói com as características da época medieval. Ali das cantigas travadorescas, lembra que a gente já teve aula sobre isso? Então seria um herói que lutaria pelos ideais do povo, que lutaria pela pátria, seriam heróis muito bravo, muito confiante, muito guerreiro. Todas essas características cabem ao herói dentro da geração romântica, certo? Além disso, como eu já falei, os valores medievais eles são muito ressaltados nessa época, porque o herói justamente seria essa figura do cavaleiro medieval. Então os valores medievais, a bravura, a coragem, são todos resgatados, digamos assim. A natureza também, a exaltação da natureza, mas muito cuidado nessa hora. A natureza aqui é totalmente diferente daquela natureza que a gente viu no arcadismo. Lembra que eu falei daquele livro lá, Marília de Dirceu, que ele fala, Marília, os lírios como brilham no campo e vamos largar a vida e viver como 2 pastores. Não é isso, certo? Não é uma natureza... Não é a representação das coisas com base na natureza. A natureza, ela tá lá, mas ela serve como um pano de fundo, certo? Ela caracteriza as situações, mas ela não é o ponto principal, como era no arcadismo. A gente pode citar também a subjetividade, certo? Ou seja, o sentimentalismo, as emoções, tudo isso muito claro numa literatura romântica. Todos esses fatores, assim, muito bem, muito claros nos textos, nas prosas, nas poesias,
porque era uma das características realmente principais do romantismo. Então, todos esses fatores, eles dizem respeito à geração romântica na Europa, que era chamada de romantismo histórico, certo? Então, tudo isso que eu acabei de falar caracteriza o romantismo histórico, que é a primeira fase romântica. Partindo para uma realidade nacional, o romantismo vem chegar aqui no Brasil por volta de 1835, 1836, trazido de Portugal, certo? E essa parte é muito importante porque é nesse momento que o Brasil começa a romper com todos os ideais de colônia, que começa a romper com Portugal e caminhar, de fato, com as próprias pernas em termos de cultura, em termos de produção artística. Vocês lembram que eu falei que o herói na Europa seria justamente o cavaleiro medieval? Mas a gente parar pra pensar, a gente teve época medieval aqui no Brasil? Não, né? E quem é que vivia aqui no Brasil na época medieval? Os índios. Então, o herói, ao invés de ser o personagem, o cavaleiro medieval, torna-se o índio. Então a gente vai começar a ter uma literatura em que os heróis, os personagens principais são os índios. Mas vale salientar que tem um porém nisso. Os índios, eles são representados como personagens europeus, ou seja, a gente vai ter aquele índio branco, loiro, do olho verde, extremamente bravo, forte, corajoso. Então é um índio, mas nesse índio se aplicam as características do cavaleiro medieval. Além disso, vocês lembram também que eu falei que na Europa essa primeira fase romântica era caracterizada como romantismo histórico? Aqui no Brasil ele é chamado de indianismo. E aí a gente vai ter uma produção muito voltada para caracterizar esse grupo de pessoas, como eu já falei. Então, em termos de prosa, a gente tem José de Alencar, que ele é muito, muito, muito importante para a fase romântica, sobretudo a indianista, porque ele escreveu a tríade romântica indianista mais famosa que a gente tem, que é Iracema, o Ubirajara e o Guarani, certo? Então são 3 romances em que os personagens principais são índios e a narrativa é toda contada com base nisso. Eu até separei um trechinho para vocês verem de Iracema, para vocês verem como isso era presente, né? Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha um cabelo mais negro que a asa da graúna e mais longo que o talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, mais rápida que uma égua selvagem, a morena virgem corria o sertão e matos do Ipu. Ou seja, aqui a gente pode perceber claramente termos de natureza para caracterizar a Índia, certo? Então, são todas essas coisas muito nacionais, uma flora muito nacional, uma fauna muito nacional, para caracterizar os índios, que são personagens. Em termos de poética, a gente vai ter Gonçalves Dias, que foi o produtor da poesia romântica mais famoso, assim, mais conhecido. E aí ele escreveu uma poesia que eu tenho certeza que todo mundo conhece, chamada de Canção do Exílio. Ao escrever Canção do Exílio, Gonçalves Dias, ele estava em Portugal, em Coimbra, estudando, e aí ele lembra-se daqui do Brasil, porque de fato ele é daqui, do Maranhão mais especificamente. Então ele está movido por um saudosismo muito grande, um amor à pátria, que é justamente a característica do romantismo, um sentimento de nacionalismo, e aí ele escreve essa Canção do Exílio como uma homenagem à sua terra, né? Que eu também vou ler um trecho aqui pra vocês. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Se vocês pararem pra pensar direitinho, esse último trecho, esse último verso, ele lembra muito o hino nacional. Aí deixa eu contar outra coisa muito legal pra vocês. O hino nacional, ele foi composto, foi escrito dentro da época romântica, justamente dessa primeira fase. Então, as coisas, elas realmente ficam muito mais perceptíveis quando a gente escuta: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Olha só, a caracterização de um povo heróico, de um povo que tem bravura, de um povo que é firme, a caracterização da natureza para contemplar as coisas nacionais, para ressaltar as coisas nacionais. Então, todas essas características, elas compõem o romantismo dentro de um cenário brasileiro. E a primeira fase, ela dura até 1881,
certo? A partir daí nós temos a segunda fase, posteriormente a terceira, que a gente vai ver em outros. Então, essa aula de hoje foi somente para caracterizar essa primeira fase romântica aqui no Brasil, chamada de indianista também, certo? E para vocês terem um pouco mais de noção das principais características, que seria justamente a representação da natureza, a questão dos índios, a bravura, a coragem, tudo isso muito claro dentro da produção de arte, de poesia e de literatura aqui no Brasil, certo? Estudem, leiam o material que eu vou disponibilizar para vocês também, o material escrito. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo por WhatsApp, por e-mail, que eu estou sempre aberta para ouvir vocês, para tirar as dúvidas, certo? Beijo para vocês, se cuidem!